Gente, vamos dar uma olhadinha. A gente também pediu aqui o detalhamento, né, dos votos por sexo, para mostrar para vocês como é que está o avanço do presidente Jair Bolsonaro entre as mulheres. Olha aí. Lula está estável, né? 41, 39, 40. Mas olha aí, Bolsonaro conseguiu oscilar positivamente 2 pontos percentuais. E quando a gente olha o histórico de março até agosto, olha aí de onde ele sai, ó, 19 para 28 e agora 30. Então tem claramente uma curva ascendente. Agora ele não está crescendo em cima do eleitorado do Lula, pelo menos isso ainda não aparece na pesquisa, porque veja o que acontece com outros candidatos. A terceira via está murchando, assim, entre as mulheres, olha aí, ó, eram 20% né, das mulheres que declaravam voto em candidatos da terceira via, agora são só 12%. Vamos dar uma olhada entre os homens aí também. Aí você já vê o movimento oposto, né? Bolsonaro sempre teve mais voto entre os homens do que as mulheres, né? Lula tinha 37, passou a 35, está em 34. É uma oscilação pequena dentro da margem de erro, mas tendência de queda, de enxugamento. Bolsonaro saiu de 31 para 36 e agora vai a 40. Ganhou 9 pontos percentuais de março a agosto. Para vocês entenderem, né? Terceira via, murchando de novo também. Quando você pega o detalhamento entre os eleitores homens, eram 21% que declaravam votos em outros candidatos, passou para 16% e agora são 15%. Renata Agostini vem para cá, eu vou pedir para a gente deixar na tela, Edu, por favor, a variação do voto entre as mulheres, para que a gente consiga mostrar. A gente trouxe para vocês aí primeiro, né? Isso tudo é em São Paulo, tá? A gente trouxe primeiro para vocês por religião, mostrando como o Bolsonaro conseguiu se descolar de Lula entre os evangélicos e agora as mulheres, que são a maioria do eleitorado do Brasil. O presidente parece estar tirando aí a diferença, né? Se aproximando de Lula no maior colégio eleitoral do Brasil, murchando a terceira via. Intenção de votos de Lula estável, a de outros candidatos praticamente mingou ali, coisa de 10 pontos percentuais, mais do que isso. É que o loginho da CNN está no último ali, eu já não consigo ver ali. Mas, de todo modo, tá aí, Bolsonaro grão em grão, dá um estirão grande de março a julho e de julho a agosto ganhou. Obrigada, Edu. Olha aí, perdeu 8 pontos percentuais a terceira via e Bolsonaro ganhando, né? Primeiro de 19 para 28 e agora de 28 para 30. Não foi o estirão ainda, né, Renata, que o governo esperava para esse início de agosto, mas mostra uma tendência de melhora entre as mulheres. De fato, não. Quando a gente compara o que aconteceu ali, olhando para as mulheres, com o que aconteceu no público até 2 salários mínimos ou ainda entre os evangélicos, a gente tem um comportamento diferente. Mas, veja, vamos olhar a série um pouquinho alongada. Então, aqui, olhando intenção de voto para presidente por sexo e olhando especificamente o público feminino. O que acontece? A gente tem, em março, segundo a pesquisa Quest, o presidente Jair Bolsonaro tinha 19% das intenções de voto. E aí ele vai subindo de forma consistente e chega até 30%. Lá em março, a diferença do presidente Jair Bolsonaro para o ex-presidente Lula era de 22 pontos percentuais. Lula com 41%, então à frente com uma dianteira de 22 pontos percentuais. Essa distância ela cai para apenas 10 pontos agora entre o eleitorado feminino. Então o que a gente observa? Não só o Bolsonaro está conseguindo entregar uma reação consistente, passo a passo ele está ali melhorando junto ao eleitorado feminino, mas Lula aparentemente está mostrando que tem um teto, porque até o momento ele segue ali, 41, 39, 40 oscilações, mas não está mostrando que avança a partir disso, e aí a gente tem esse quadro atual de 40, 30, o que coloca ainda Lula com uma vantagem significativa quando a gente fala das mulheres, mas mostra que ele está perdendo bastante essa frente que era bastante confortável, Dani. Yuri, quero te ouvir um pouco a respeito disso, né? O governo vai precisar acelerar esse ganho entre as mulheres se quiser, de fato, aí chegar ali no 7 de setembro já encostado em Lula, como tem pretendido, né? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso.
Não, é importante a gente também lembrar um aspecto, Dani, que o não voto feminino ainda é maior e historicamente isso é maior do que o masculino. E isso significa não só votos brancos, nulos, aquelas que não querem ir votar, mas também indecisas. Olhando aqui pelo recorte da Quest, a gente está falando de 8% de eleitoras indecisas ante 4% de eleitores indecisos. Levando em conta que elas são um contingente maior, tem ainda, não é só o dobro, é mais do que o dobro em número absoluto de pessoas que vão votar e que ainda estão indecisas. Isso, por um lado, é importante para Bolsonaro porque tem espaço para crescer, mas, por outro, para o Lula, é o espaço que ele continua mantendo ainda uma vantagem confortável, ainda que menor do que era 5 meses atrás. Acertei o intervalo, isso, de março a agosto, 5 meses. Se lá em março, como a gente está vendo, a diferença era 41 contra 19 e agora caiu para 10 pontos percentuais, mas o fato é que ainda há um maior volume de mulheres indecisas e é natural, elas são mais criteriosas na hora, são mais racionais na hora de fazer a escolha do voto. Isso é histórico nas eleições brasileiras, não é nem mérito nem demérito, é um fato apenas de que os homens tendem a tomar decisões, ainda mais numa eleição tão polarizada como esta está sendo entre Lula e Bolsonaro. Seria natural, de fato, era já esperado que o eleitorado masculino já estivesse mais posicionado e que as mulheres vão ainda escolher, ainda há um contingente maior de mulheres em busca da escolha do seu voto. E aí, talvez, isso também explique essa queda do eleitorado nem Lula nem Bolsonaro e uma provável migração desse eleitorado ou parte desse eleitorado que deixou de votar em outros candidatos indo neste momento para Bolsonaro. Mas ainda, repito, ainda há só de indecisas entre as mulheres são 8%, o que daria até mais do que 4% no eleitorado em geral, o que é suficiente para ou essa distância diminuir ainda mais ou para Lula voltar para uma situação mais confortável nessa diferença em relação a Bolsonaro.